um assunto que é muito simples de se entender, muito fácil de se aplicar, mas que é fundamental. É fundamental porque vocês vão ser, como futuros engenheiros, responsáveis por confecções de plantas. E uma planta parte sempre do assunto que nós vamos tratar aqui, que são as escalas. A escala, a gente tem que sempre pensar uma representação de um objeto ou de um espaço físico qualquer dentro de uma determinada folha de papel. Né? No caso de uma planta, você pode pensar também em escalas, em telas de computadores, de acordo com o tamanho da tela, mas nós não vamos concentrar aqui na representação gráfica tradicional do desenho técnico. Então, a gente tem que pensar em escala sempre partir do tamanho real do objeto a ser representado. E como ele deve ser representado sem distorções, sem deformações na folha de papel. Então, alguns conceitos bem básicos. Primeiro, então, que a escala seria uma forma de representação que mantém as medidas lineares de um objeto. Nós estamos pensando sempre em desenho técnico, projeção paralela, desde o início da nossa matéria, que não deforma o objeto. Né? As medidas lineares você tanto pode ampliar, ou pode representar em seu tamanho natural, ou pode reduzir para que elas sejam representadas numa folha de papel. As medições angulares e as formas do objeto, elas sempre serão mantidas. Quer dizer, você ao representar um objeto, nós estamos trabalhando com perspectivas isométrica, cavaleira, a gente tem a preocupação de sempre manter a forma do objeto como ele é na realidade, apenas variando o seu tamanho na representação. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha um quadrado de 2 unidades de comprimento, nós estamos vendo ele aqui. Esse quadrado, ele pode ser reduzido na metade da sua dimensão, ou ele pode ser ampliado no dobro da sua dimensão. Então, ou qualquer outro fator de multiplicação qualquer. O que é importante saber aqui é que, independente disso, eu tenho que garantir a manutenção da conformidade do objeto, da forma do objeto. Reparem, ele foi reduzido, ele foi ampliado, mas ele não houve uma deformação na sua forma. Então, a primeira escala que nós podemos pensar é a escala natural. É uma escala que nem amplia e nem reduz. O objeto é representado no seu tamanho real, igual ao tamanho real da peça. Então, aqui nós temos um desenho de um formão que é usado por um torneiro mecânico, né? Ele tem, pelas cotas aqui que ele está mostrando para nós, ele tem 105 unidades de comprimento, tem um diâmetro de 12, né? Tem um diâmetro de 12. E tem um ângulo aqui da sua ponteira de 60 graus. Ele foi representado na escala de 1 para 1. Então, observem, o que significa isso? Ser representado na escala de 1 para 1. É que o numeral que está à esquerda desses dois pontos representa as medidas do desenho técnico. E o numeral à direita dos dois pontos representa as medidas reais do objeto. Então ele não sofreu nenhum tipo de redução. Esse é o símbolo da escala de 1 para 1. O outro exemplo, que é o que nós mais usamos em desenho técnico, são as escalas de redução. Qual a característica da escala de redução? Aqui temos uma roda de um vagão de trem, né? Digamos assim, de um carro de trem, que tem uma bitola, ele está dizendo aqui para a gente tem 2.360 milímetros ou 2,36 metros.
foi reduzido na escala de 1 para 20. Então, o que significa isso para nós? Significa que, no exemplo acima, o objeto foi reduzido de 20 vezes o seu tamanho real. Então, a escala é 1 para 20. Aqui nós temos o símbolo aqui na direita, dizendo que o seu objeto tem um diâmetro, essa letra grega, né? O θ cortado, significa 740 milímetros de diâmetro. Vamos ver agora a outro tipo de escala, que é a escala de ampliação. Quer dizer, agora o objeto será ampliado. Aqui nós temos um exemplo de uma agulha medicinal, que ela foi ampliada de 2 vezes o seu tamanho. Temos aqui a sua cota, indicando que ela tem 30 milímetros de comprimento aqui, e essa espessura dela de 0,8 do milímetro. E o que significa isso para nós? Que essa escala, o objeto foi ampliado, então, em 2 vezes o seu tamanho natural. Então, é uma escala de ampliação. Então, basicamente, nós trabalhamos com essas escalas. A norma técnica 8196, de 1983, que define o emprego de escalas em desenho técnico, ela estabelece as principais escalas utilizadas em desenho técnico. De ampliação, nós começamos de 2 por 1 e podemos fazer ampliações até em 50 vezes o tamanho do objeto que está sendo representado. A escala natural é 1 para 1, não há modificações nela. E a escala de redução, ela pode ser reduzida desde 1 para 2 e sendo reduzida de 5, 10, 1 para 20, 1 para 50, até em 1 para 10.000, que são os valores a partir de 1 para 1.000 ou a partir de 1 para 500, utilizado nas plantas topográficas, que são elaboradas pelos topógrafos para dados de mapeamento cadastrais. A norma técnica 6492, de representação de projetos de arquitetura, ela estabelece alguns conceitos também quando a gente pensa em escala para projetos de arquitetura. Por exemplo, aqui no item 5.133, diz que a escala igual ou superior a 1 para 100, para você representar uma edificação, de acordo com o porte de programa, podem ser utilizadas escalas menores com ampliações setoriais. E elementos como medidas, níveis, áreas, compartimentos, topografia, orientação, eixos, coordenadas, tudo isso pode ser representado dentro desses valores de escalas. Então, as escalas mais usuais que nós usamos aqui no nosso desenho, elas vão desde 1 para 2, quer dizer, redução de metade do seu valor, até 1 para 500 vezes a sua redução. Deve ter sempre em mente a futura redução do desenho. Então, quando você for escolher uma escala para representar o seu desenho, você tem que ter sempre essa observação em mente. Outro conceito importante é o de escala gráfica, que é de acordo com a escala do desenho que você está utilizando. Aqui nós temos 2 exemplos de escala feita a grafite e tinta, que mostra, dependendo, eu não sei qual foi a escala utilizada, mas ele está dizendo que aqui nós temos 5 unidades de comprimento, aqui nós temos 10 unidades de comprimento. E ele subdivide a partir do zero nesses quadradinhos brancos e pretos, que nós estamos vendo aqui, são subdivisões que correspondem a uma unidade de comprimento. Então, se você tem isso no seu mapa, você pode pegar o seu escalímetro e medir qualquer feição no mapa, colocar no zero do seu escalímetro, ver o quanto passou de 5, se você não tiver um esquadrinho, tiver uma régua apenas, e, por exemplo, se deu 5, um pedacinho, você pega depois esse valor do pedacinho, coloca aqui e vê quantas subdivisões foram feitas. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um mapa que foi feito a partir de uma imagem de satélite. E aí surge o conceito de escala num terreno.
Escala no terreno é a mesma relação que você tem entre objeto e que vai ser representado na folha do papel, que é a distância na planta que você está fazendo de um determinado objeto vai corresponder a uma distância no terreno muito maior. Isso pensando em escalas de redução. Por exemplo, se você tem uma escala que é 1 para 2.500, significa que 1 centímetro no seu desenho, na sua planta, 1 centímetro vai equivaler a 2.500 centímetros no terreno. Ou, em outras palavras, 1 centímetro vai equivaler a 25 metros no terreno. Então, observem aqui essa imagem de satélite do satélite Íconos, que foi produzido um mapa de uma quadra aqui do sudoeste, em Brasília. Esse prédio aqui que nós estamos vendo, por exemplo, se eu medir com uma régua e colocar aqui em cima do zero, eu vou ver que ele tem em torno de 75 metros de comprimento, tá? Baseado nessa escala gráfica. Essa escala gráfica vai ser importante vocês fazerem nos seus futuros trabalhos, que nós vamos trabalhar com escala, porque nós estamos, como nós não estamos presenciais, vocês vão ter que fotografar o trabalho de vocês, mandar, e eu vou verificar pela escala gráfica se eles estão certos. Você usa a escala gráfica desenhando com o seu escalímetro. Então, algumas observações. A escala, então, por ser uma proporção entre a medida real e a medida no desenho, ela é sempre indicada como uma fração, cujo numerador é o tamanho no desenho e o denominador é o tamanho no terreno. Por exemplo, uma escala de 1 para 50 significa que o tamanho no terreno é 50 vezes maior que aquele no desenho. Agora, pode até ser meio desnecessário falar isso, mas lembre-se, o desenho você pode alterar sempre, mas a medida real do objeto nunca. Quer dizer, a sua cota, as suas medidas lineares, que são representadas por cota, nós vamos ver na próxima aula sobre cota, elas nunca se alteram. O que você faz é reduzir o tamanho do desenho, mas a medida real permanece. Vamos entender então esse equipamento tão útil que a gente está utilizando na disciplina, o nosso escalímetro. Nós estamos aqui baseados nos conceitos no livro do professor Pratini, aqui no capítulo. Os escalímetros, né? Nós podemos pensar então nessas retas triangulares em formato de prisma. Ele tem suas escalas graduadas que vão indicar a relação entre as medidas no desenho e as medidas reais. Você pode transferir de uma escala para outra sem fazer nenhum tipo de cálculo, bastando girar o escalímetro de um lado para o outro para botar na escala que você deseja. Eles todos trabalham com escala de redução. As escalas do escalímetro número 1 que nós estamos utilizando, elas são as seguintes: 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Essas escalas significam o número de vezes que as medidas reais são reduzidas. Então, por exemplo, em cada uma dessas escalas, uma unidade de comprimento equivale a 1 metro. Na escala de 1 para 100, aquela unidade de comprimento que tem ali, que por acaso é 1 centímetro, está equivalendo a 1 metro no terreno. Agora você, com essas escalas, você não precisa ficar limitado a essas escalas. Você pode tanto usar múltiplos ou submúltiplos, bastando multiplicar os valores das medidas que os escalímetros estão ali. Então, por exemplo, você pode pegar a escala de 1 para 100 e trabalhar como se fosse uma escala de 1 para 1000. Uma escala de 1 para 25, você pode trabalhar como se fosse para 1 para 250. E assim por diante. Basta deslocar a sua casa decimal e você terá os valores correspondentes. Por exemplo, uma escala de 1 para 50, uma unidade, que equivale a 1 metro,
equivale a 1 metro na escala de 1 para 50, uma unidade dessa escala. Se você quiser usar essa escala como se fosse a escala de 1 para 5.000, essa unidade já vai equivaler a 100 metros. Por quê? Porque você multiplicou por 100 o denominador da escala. Se você quer usar em 1 para 5, quer dizer, você está, digamos assim, fazendo que uma unidade vai equivaler a 0,1 do metro. Quer dizer, você deslocou, você dividiu ela por 10 ao trabalhar em 1 para 5. Então, aqui nós temos essa figura que mostra para a gente as unidades de cada uma das escalas e quanto elas correspondem. Você pode pensar até em termos de centímetros, mas todas elas equivalem a 1 metro. Na escala de 1 para 100, 1 para 125 e assim por diante. Então, olha aqui essa figura. Nós temos aqui as escalas dos calímetros, de 1 para 20 até 1 para 125. Vamos pegar, por exemplo, aqui a escala de 1 para 20. Uma medida no escalímetro, uma unidade, ela tem 5 centímetros de um desenho no papel e ela equivale a 100 centímetros da dimensão que está sendo representada, ou 1 metro. Então, quantas vezes ela foi reduzida? De 20 vezes, por isso está aí o denominador da escala. E assim por diante, para todos esses valores que nós temos aqui. Outra informação que você pode também concluir com o uso dos calímetros, e isso é muito importante, uma escala de 1 para 1, 1 centímetro equivale a 1 centímetro real, é a chamada escala natural. 1 para 10 equivale, 1 centímetro no desenho representa 10 centímetros reais. 1 para 100, 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros reais. Ou 100 metros, ou 100 quilômetros. Ela sempre será 100 vezes menor do que está sendo representado. Outra informação. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com denominadores de escala muito menores, multiplicando aí por 1000 os valores que tem no escalímetro, por exemplo, uma escala de 1 para 50.000, significa que uma unidade, tá? Ela vai corresponder a 2 centímetros no papel e a representada no terreno vai ser de 100.000 centímetros, ou em que significa que ele foi reduzido de 50.000 vezes. Então, aqui uma aplicação bem básica, aquele antigo guia 4 rodas que era vendido nas bancas de jornais, lá na ilha de Fernando de Noronha havia um mapa de estrada e o guia fornecia escala para você. Como? Por meio de uma escala gráfica. Ele dizia nessa escala gráfica que 1 centímetro dela equivaleria a 2 quilômetros no terreno. Logo, 1 centímetro equivaleria a 200.000 centímetros. Logo, a escala daquele mapa que estava sendo utilizado era de 1 para 200.000. Então, olha só como a representação da escala gráfica é importante para você determinar a escala. Agora, já chegando aqui ao final da nossa apresentação, que é a nossa tarefa que nós vamos deixar para vocês fazerem. A tarefa elementar, mas que vai dar início no uso do escalímetro, que vai acompanhar a carreira de vocês por muito tempo. Vamos pegar uma coisa bem simples. Faz de conta que você recebeu um folheto de uma construtora fazendo um anúncio de um apartamento, certo? E você olha essa planta desse apartamento, à primeira vista aqui nós estamos vendo uma sala de estar, né? Com sofás, poltronas. Estamos vendo aí um quarto de solteiro com 2 camas, um quarto de casal que na realidade é uma suíte.
enfim, é uma planta de um determinado apartamento. Agora, a pergunta que é, será que essa planta é honesta? Será que ela, as medidas desses móveis que nós estamos vendo tudo aqui, que tem uma medida relativamente padrão, caberia nesse espaço? Só tem uma maneira de saber isso. Eu preciso saber a escala dessa planta. E como eu vou determinar a escala dessa planta se esse prospecto não me trouxe essa informação? Então, eu preciso descobrir a escala dele. É que dentro das normas brasileiras de construção, quando a construtora, ao entregar um apartamento, ela entrega com uma aparelhagem básica, né? Que é vaso sanitário, bidê, bancada de pia, vão de portas e assim por diante. E essas medidas, elas obedecem um padrão da norma brasileira. Então, por exemplo, um balcão de pia deve ter entre 50 e 60 centímetros, um vaso sanitário deve ter profundidade de 60, vão da porta de entrada entre 80 e 90, dos quartos 80 centímetros, portas de banheiro de 70 a 80 centímetros. Então, o que eu preciso? Já sabendo disso aqui, dessas medidas, eu posso utilizar o meu escalímetro em cima desses equipamentos e ver, por exemplo, no caso aqui do vaso sanitário, eu posso medir o vaso sanitário e procurar qual escala do escalímetro que vai mais se aproximar, aquela medida que eu estou tendo em cima da planta, de 60 centímetros. Aqui no caso, ele rodou o escalímetro, foi procurando e viu que a escala era de 1 para 75. Logo, a planta está desenhada na escala de 1 para 75. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber, a escala da planta. Agora, você precisaria saber se os móveis realmente cabem nessa medida. Então, você, de posse da escala, você já pode vir com o seu escalímetro aqui, medir os cômodos, as dimensões dos cômodos e as dimensões do mobiliário. Você pode conferir com o mobiliário da sua própria casa. Você medir uma cama de solteiro, ela tem mais ou menos um tamanho padrão, e ver se a cama de solteiro, da medida que você tem, que é talvez aí em torno de 1,80 m, 1,90 m, caberia nesse quarto que foi desenhado aqui na escala de 1 para 75. Então, essa é a maneira correta de ver isso. E isso vai gerar um exercício para vocês. Vocês vão obter uma planta dessa e vão obter a escala dessa planta baseado nessa metodologia que eu acabei de escrever para vocês. De posse dessa escala, vocês vão fazer um PDF da planta, colocar ali o valor, escrever o valor da escala que você determinou e vão ampliar essa escala ou reduzir, dependendo do tamanho que você pegou a sua planta. Então, por exemplo, digamos que sua planta está na escala de 1 para 100. Então, você vai redesenhar a sua planta todinha na escala de 1 para 125, inclusive com o mobiliário. É uma prática muito boa e é muito importante que vocês façam, porque no trabalho final vocês vão utilizar muito o escalímetro. E agora é a hora de a gente começar a praticar com ele. Eu vou dar um prazo maior para vocês mandarem o trabalho. Vocês vão fotografar, vão gerar uma escala gráfica lá embaixo, na escala que vocês estão desenhando, né? Fazendo ali a medida, conforme foi explicado, para que na hora que eu receber a foto eu ter como conferir. Por quê? Porque quando você fotografa com seu celular e gera um PDF, você deforma a escala, porque você está usando a fotografia que é uma projeção cônica. Então a maneira de eu saber as medidas é pela escala gráfica que você vai desenhar. Então essa é uma tarefa que nós vamos fazer. E o escalímetro é tão importante que muitas vezes vocês, quando forem futuros engenheiros ambientais, às vezes vocês vão trabalhar no interior do país e vocês vão fazer uma visita a uma prefeitura e querer informações sobre o terreno, e muitas vezes você não tem planta, não tem nada. Às vezes você tem um croquis daquela determinada terreno com algumas dimensões, aparece ali uma escala
velhas, quando não tem, se tivesse uma cota, seria o ideal. Você poderia medir a partir da cota, ver em que escala que ela está, né? Se não tem cota, mas tem uma escala, você pode usar seu escalinho, porque muitas vezes esses desenhos são deformados. Então você precisa saber direitinho as dimensões. Então é algo que a gente está sempre utilizando. Então vamos fazer esse exercício, vamos praticar. Quando a gente entrar na aula de cotagem, nós vamos fazer uma planta baixa. Então, até a próxima e vamos trabalhar.